Muito bem, estamos de volta aqui com o Jornal Imigrantes. Até comentávamos aqui nos bastidores, né? O pessoal já eufórico por saber que o Léo Magalhães vai estar aqui na próxima quinta-feira, ao vivo no Jornal Imigrantes. E nós estávamos comentando que o primeiro artista Teoflotone projetado a nível nacional foi o Geraldo Nunes, né? Cantor da Jovem Guarda, que sempre que vem até o Flotone, tem muitos parentes, tem residência aqui, visita aqui o Grupo Imigrante de Comunicação. Bom, estamos recebendo aqui a doutora Viviane Mota, psicóloga, ela que vai falar sobre o tema depressão no Jornal Imigrantes dessa terça-feira. Doutora, boa tarde, muito obrigado por ter aceito mais uma vez o nosso convite. Boa tarde, é sempre um prazer. Bom, prazer é todo nosso. O que é depressão, doutora Viviane? Existe uma diferença entre a depressão e a tristeza? Bom, existe sim uma diferença entre uma e outra, né? A tristeza, né? Essa tristeza que a gente sente quando a gente se depara com algum acontecimento na nossa vida, é um fenômeno normal e todos nós estamos suscetíveis a passar por algum momento. Já a depressão é um estado patológico, né? Em que a pessoa, ela sente essa tristeza profunda, é uma tristeza crônica que não passa e se agrava cada dia mais. Então, vai trazendo prejuízo tanto na vida pessoal e na vida profissional da pessoa, além de apresentar outros sintomas aí também. A tristeza, já que existe essa diferença, ela pode evoluir para a depressão? A tristeza, quando a gente fala da tristeza normal, né, essa tristeza que a gente sente quando a gente tem algum acontecimento negativo. Se você passa por suscetíveis perdas, né, e essas perdas não são elaboradas, não são vivenciadas, não é respeitado esse momento, a pessoa pode ir cronificando essa tristeza e aí desenvolvendo um quadro de depressão. Pois aí, falando nesse quadro de depressão, quais são os principais sintomas que indicam um quadro depressivo? São vários os sintomas aí que vão estar aparecendo, né? Mas talvez o mais evidente seja o humor depressivo, que aí é caracterizado por essa tristeza profunda, né, e a melancolia. Além disso, temos aí alteração no sono, a baixa disposição, o desânimo, são sintomas que vão aparecendo e vão acentuando à medida que o quadro depressivo vai se instalando. E talvez com todas essas características fica mais fácil a pessoa detectar que está com depressão. A própria pessoa tem essa capacidade? Ou ela não é capaz de identificar, poxa, estou depressivo? A pessoa, ela começa a identificar que alguma coisa não está normal, né? Porque a pessoa, às vezes, ela tinha um ânimo para fazer algumas determinadas coisas que eram habituais, e aí ela passa a perder esse ânimo, né? Então ela começa a identificar que alguma coisa está diferente. A família também é importante, porque a família começa a perceber, e aí por isso que é importante a família estar junto, porque ajuda a identificar se é um quadro depressivo, para estar aí buscando uma ajuda profissional. E para entrar nesse quadro depressivo, pessoas que perdem uma pessoa próxima, um parente, um ente querido, eles tendem a ter a depressão? É mais fácil? A gente não pode generalizar, né, que toda pessoa que sofre uma perda, ela vai desenvolver um quadro depressivo. Né, porque aí a gente vai estar falando também de fatores genéticos, predisposições para desenvolver esse quadro. Mas uma pessoa que sofre uma perda, seja de um ente querido, de uma mudança, e ela não elabora, né, ela não vivencia esse momento, não dá-se o tempo para adaptar, se organizando, ela pode sim desenvolver um quadro depressivo. Doutora, a senhora falou a respeito dos familiares que podem se atentar a essas mudanças, mas de que forma que efetivamente eles podem ajudar aquela pessoa que está com depressão? Bom, primeiro é importante a gente falar, né, pontuar que a família, ela identifica que a pessoa está passando por alguma situação ali que está diferente, né? Mas aí nesse momento é importante que a família, ela acolha aquela pessoa, né? Não subestime a dor do outro, né? Que escute aquele momento, que não ache que simplesmente é um capricho ou que não tem nada a ver, porque às vezes a gente tem esse hábito, né, de não deixar que a pessoa vivencie aquele momento. Então é importante que a família acolha, né, esteja junto, busque uma ajuda profissional, que aí vai estar avaliando e vendo se é realmente um quadro depressivo e buscando a melhor forma de estar trabalhando e estar tratando a depressão. O que a gente sempre ouve por aí é que depressão mata, depressão pode matar. Na realidade, a depressão pode levar à morte? Bom, aí a gente vai falar de vários tipos de depressão, né? Tem a depressão leve, a depressão moderada, a depressão que é mais grave. Se a depressão ela não é tratada, se a pessoa ela não busca ajuda de um profissional na área, ela pode sim levar um suicídio, ela pode se cronificando cada vez mais e pode sim causar uma morte no sentido de um suicídio ou até mesmo de um agravamento do quadro da pessoa.
Eu acredito muito nessa participação dos familiares. Agora, para tudo tem que ter um jeito, né, doutora? Até aquela forma de aproximação, de abordar o problema com a pessoa que está passando por isso, o familiar também tem que ter uma certa cautela, porque pode ocorrer de agravar ainda mais aquela situação? Pode, à medida que você trata aquilo como um capricho, como algo desnecessário, como invenção da pessoa, isso agrava. Isso que eu estava querendo, nesse ponto que eu queria chegar. De repente a pessoa pode deixar, você está com preguiça, você não está triste, né? Aquela situação toda, aí pode dar algum problema. Exatamente, quando você faz essa escuta, né? Você subestima a dor do outro. E a gente, é muito comum a gente fazer isso, né? A pessoa não pode sofrer por aquilo porque já tem alguma outra coisa. Ah, você é tão bem de vida, por que você está sofrendo com isso, né? Como se uma coisa justificasse a outra. Então, quando a família tem esse tipo de comportamento, tende a agravar o quadro depressivo, porque a pessoa ela não se sente acolhida, ela acha que aquilo é qualquer coisa, que não é importante, e aí agrava o quadro da pessoa. Dá para fazer uma análise a respeito do perfil das pessoas que mais tendem a ter a depressão? Geralmente eu vejo muito falando que empresários, pessoas que possuem grandes fortunas, existe isso mesmo? Algumas pessoas brincam, né, que a depressão é uma doença de rico, né, mas não é exatamente isso, né. Primeiro que a gente leva em consideração aí um fator genético, uma predisposição hoje, os estudos já têm apontado que tem essa predisposição, mas aí uma pessoa que às vezes tem essa dificuldade do relacionamento, vivencia um isolamento, que não consegue estabelecer muito contato, tende a se fechar muito para si mesma, elas podem aí estar sendo predispostas a desenvolver. É claro que a gente não pode generalizar, porque a depressão ela envolve vários sintomas, várias situações aí para estar desenvolvendo. Mas são algumas coisas que nos indicam aí um quadro depressivo. Pois é, e falando em depressão, é possível uma criança ou um adolescente passar por esse problema? Sim, a gente encontra casos na clínica, tanto de criança como na adolescência, por isso que a gente sempre coloca... A adolescência até tem sido mais comum hoje em dia. A adolescência, sim, ela tem sido mais comum porque a adolescência é uma fase de transição, né? O adolescente, ele não é criança, mas ele também não é adulto. Então, ele passa por um momento de transição. Hoje, a sociedade tem cobrado, né, dos adolescentes um papel. Então, isso aí pode gerar uma crise que acaba desenvolvendo aí um caso de depressão ou outros tipos de doença também. Pois é. Qual o tratamento ideal para uma pessoa que se encontra nesse quadro depressivo? Existem tratamentos diferenciados ou é um tratamento meio que universal? O tratamento ideal no caso depressivo é tanto um acompanhamento multiprofissional, né? No caso, a pessoa vai estar sendo acompanhada por um médico, por um psiquiatra, que vai entrar aí com a parte medicamentosa, porque a depressão ela causa alterações bioquímicas no cérebro, né? Então tem toda uma alteração aí que precisa ser importante ter a introdução da medicação, mas é de extrema importância também uma psicoterapia, no qual um psicólogo vai estar acolhendo, vai estar acompanhando nesse momento aí de sofrimento, nesse momento de prejuízo para a pessoa, né? Então, se a gente consegue conciliar aí esses dois tratamentos, né, esses dois profissionais, a gente consegue ter aí melhoras significativas na vida de uma pessoa, porque a depressão aí ela pode ser tratada. Pois é, mas tem uma cura definitiva ou é uma situação que vai apenas amenizar aquele quadro? Não, nesse caso aí, a pessoa fazendo o tratamento de maneira correta, ela vai passar aí por superar esse processo da depressão, mas é importante que ela mantenha bons hábitos, porque uma pessoa que ela já teve depressão, ela tem probabilidade de desencadear outras depressões em outros momentos da vida. Então, por isso que é um tratamento que a gente vai estar acompanhando de perto com os dois profissionais aí para fazer o melhor tratamento possível, estabelecendo aí melhores condições de vida para a pessoa. Existe um tempo do tratamento, doutor, ou existem casos e casos? Tem gente que demora 5 meses, 6 meses, 1 ano para se recuperar. É flexível esse tempo? Sim, a gente não consegue estabelecer uma data porque vai de pessoa para pessoa, né? Mas aí é importante que a pessoa respeite a orientação medicamentosa, né? Que respeite aí os combinados em relação à psicoterapia, para que o tratamento seja feito de maneira efetiva. Porque se a pessoa interrompe o tratamento no meio do caminho, né? Isso é muito comum a gente deparar com isso, os prejuízos são grandes, porque aí intensifica aquela depressão que era leve, ela pode se tornar moderada, ou pode se tornar grave. Então é importante manter o tratamento. E aí vai depender de cada caso, se vai ser 5 meses, 6 meses ou 1 ano aí
de tratamento. Agora, uma situação muito importante a ser abordada aqui dentro desse tema é que eu queria saber da senhora quais são as consequências que a depressão pode causar na pessoa que não busca o tratamento, porque tem muita gente resistente e até famílias resistentes, né? Essa é a grande realidade. Sim, é uma realidade mesmo, às vezes a própria família tem essa dificuldade de buscar ajuda por achar que é algo passageiro, né? E aí acaba dificultando aí o tratamento da pessoa depressiva. Mas as consequências, elas são várias, né? Tanto um prejuízo em termos de relacionamento, a pessoa ela não consegue estabelecer mais relações, ela tende a se fechar, né, traz prejuízos aí profissionais, porque ela não consegue fazer as suas atividades rotineiras, né, aquilo que antes trazia um prazer, que era prazeroso para a pessoa, ela tem essa dificuldade. E aí nos casos mais graves, né, da depressão aí, desenvolver de um grau de leve, moderado, ou até mesmo a depressão mais grave, pode até levar a pessoa ao suicídio, que é aquilo que a gente já havia comentado, né? Então são vários os prejuízos que pode estar trazendo uma depressão que não é tratada. Profissionalmente falando, a senhora lida com esse tipo de situação todos os dias, né, doutora? Infelizmente, né? Infelizmente por um lado, mas bom saber que tem pessoas que procuram ajudar também, né? Ajuda, né, que a gente pode estar ajudando aí, fazendo esse trabalho de buscar aí uma melhoria de vida, de uma qualidade de vida para as pessoas. Né? Doutora Viviane, mais uma vez, muito obrigado pela sua esclarecedora entrevista. Parabéns pelo trabalho que vem desenvolvendo em Teoflotone. A senhora pode ficar à vontade para as considerações finais. Pode deixar o telefone da senhora e também tem a página no Facebook. Isso. Eu é que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Convido você que nos assiste aí para curtir a página Psicóloga Viviane Mota. E também, se quiser entrar em contato aí para a gente poder esclarecer um pouco mais, marcar uma consulta ou algo assim, pode ligar aí por telefone 8805-6554. Ok. Muito obrigado, uma boa tarde. Vamos a um breve apoio cultural. Daqui a pouco eu volto com mais informações no Jornal Imigrantes. O sonho de toda criança é ter um amigo. Pratique a solidariedade. Visite uma creche. Distribua amor e carinho. Uma campanha da Rádio e TV Imigrantes.